Sinal Brilhante. Doutor, no dia do ocorrido que aconteceu ali em fevereiro de 2014, como é que a polícia montou uma linha de investigação para chegar a essas pessoas? Na verdade, essa linha de investigação foi montada ou pensada ou planejada a partir de uma sequência de fatos que se define até como macabro, já que começou na zona rural do município de Bom Jardim, no final da tarde da sexta-feira, dia 14, quando foi assassinado, certo, pelo senhor Nanau, certo, o camponês de nome Francieldo, certo. Então, e naquela oportunidade, o senhor José de Ribamar Conceição, o Zequinha do Baixão de Areia, acabou por lesionar com um golpe de faca o Nanau, já que o Francieldo era genro do senhor Zequinha, certo. O Nanau acabou por ser lesionado, mas antes efetuaram um disparo que atingiu o rosto, precisamente a boca do senhor José de Ribamar da Conceição, Zequinha, que foi levado a princípio para o Hospital Municipal da cidade de Buriticupu e depois transferido, ainda na madrugada da sexta-feira, para o Hospital Municipal de Açailândia, certo. E, naturalmente, quando a família do finado Nanau, certo, descobriu sobre a estada do Zequinha no Hospital Municipal de Açailândia, iniciou-se exatamente ali, que já estava movido pelo sentimento de vingança, o planejamento propriamente dito para a execução do Zequinha no interior do Hospital Municipal. Certo? Esse planejamento dera-se a partir do início da manhã do sábado, dia 15, quando eles efetivamente descobriram sobre a estada do Zequinha no Hospital Municipal de Açailândia, certo? E a partir daí, eles estiveram no hospital, fizeram o planejamento do crime, retornaram no domingo, planejaram todos os detalhes e, enfim, retomaram a atividade criminosa na madrugada do dia 17, precisamente às 2h54, quando pelo menos 4 pessoas invadiram o hospital e acabaram por abater a tiro o senhor Walter Lima da Silva, que naquela oportunidade ocupava o leito que antes era ocupado pelo senhor José de Ribamar da Conceição, Zequinha do Baixão de Areia, que percebeu de alguma forma que poderia sofrer um atentado no interior do hospital e fugiu, evadiu-se daquela casa de saúde ainda na tarde do sábado. Doutor Vital, todo esse caso aconteceu aqui no Hospital Municipal de Açailândia, quando essas pessoas que o senhor prendeu e outros ainda estão para prender, mataram uma pessoa dentro do Hospital Municipal de Açailândia, de vez que essa pessoa pegou um tiro, conseguiu fugir, o senhor já comentou, aí a outra pessoa que chegou, normalmente por isso chegou que outra pessoa, estava lá na cama e ele chegou e atiraram como se tivesse matado o rapaz da confusão. Perfeitamente. Isso, tecnicamente falando, é o erro sobre a pessoa, o que em nada diminui a gravidade do crime. Muito pelo contrário. Tem-se isso como um fato infinitamente mais grave, porque os executores demonstraram um total desrespeito pelo Estado Democrático de Direito e pela legislação do país, que não é dado a ninguém julgar e punir. E nem mesmo é dado ao Estado, nem mesmo o Estado brasileiro existe a pena de morte. E eles, no seu intento de vingança, julgaram e executaram aquele cidadão, certo, com a pena capital. Mais grave ainda, cometendo um erro sobre a pessoa, o que nada diminui, porque se tivesse sido o senhor Zequinha, o senhor José da Conceição, em nada teria mudado a gravidade do crime. Aproximadamente quantas pessoas estão envolvidas nesse bárbaro crime? Bom, nós temos que, considerando que no hospital adentraram 4 pessoas, conforme depoimento das pessoas que lá estavam, médicos, enfermeiros e os auxiliares do corpo de saúde, nós temos comprovadamente nos autos que foram utilizados 2 veículos, certo? Um veículo de cor branca, de marca e modelo ainda não identificado, e um segundo veículo de cor preto ou azul bem escuro, de um modelo sedã, certo? Então nós temos que, partindo do pressuposto de que dificilmente eles iriam deixar esse veículo sem que tivesse um condutor no seu interior, até mesmo para facilitar a fuga, nós temos que, no mínimo, ou pelo menos, essa é a nossa suposição, 6 pessoas participaram diretamente da execução do crime.
Você me pergunta se todas as pessoas já foram identificadas. Bom, nós identificamos 4 pessoas que teriam direto ou indiretamente participado do crime. 3 delas, pelo menos no que nós conseguimos carrear para os autos até agora, e essa linha de investigação, de raciocínio e de conclusão foi plenamente acatada pelo Poder Judiciário, que entendeu suficientes os elementos para a decretação da prisão dessas 3 pessoas, certo? E foi identificada um 4º executor direto do crime, já que ele estava comprovadamente na cena do crime, que é o senhor Leonardo da Silva Bezerra, certo? O Pacote, que foi assassinado na cidade de Bom Jesus das Selvas, em um fato que não tem nenhuma relação com o crime em comento aqui, certo? No mês passado. Logo, já foram plenamente identificados 4 executores do crime. Doutor, qual é o nome das pessoas envolvidas neste crime? Bom, nós temos, até agora, nós temos preso o senhor Valmir da Silva Bezerra, o Joe, que é irmão do finado Nanau, de codinome Nanau. Nós temos preso também o senhor Francisco Ferreira da Silva, que é o Bill, que é o agente funerário, proprietário de uma funerária, ou gestor de uma funerária na cidade de Bom Jesus das Selvas, que foi quem facilitou, na tarde do sábado, o acesso do Leonardo da Silva Bezerra, o Pacote, ao quarto de hospital onde convalescia e estava, portanto, o senhor Zequinha do Baixão de Areia, e foi também identificado um agente do Estado, certo? O senhor José Adalto, que está por ser apresentado, certo? E efetivamente preso e colocado à disposição da instituição dele, já que o cargo dele ou a função permite que ele seja colocado à disposição. Doutor Vital, qual a participação do Bill nesse caso e qual a participação do Cabadal também nesse caso? Bom, tem detalhes da investigação que correm sobre segredo de justiça que nós não podemos dizer sobre ela, certo? Mas o que nós temos é que a participação do Bill, por quê? Porque o hospital é uma área de segurança e temos ali, todos nós conhecemos, certo? E a sociedade de Açailândia da região conhece, que o Hospital Municipal de Açailândia tem uma grade de proteção logo após a recepção, onde a partir dela só são autorizadas entrar pacientes ou pessoas previamente cadastradas, certo? O senhor Bill, em função da atividade comercial dele, que é o agente funerário, ele tem facilidade para acessar ao hospital, porque, afinal de contas, no hospital ocorre óbitos atrás de óbitos, entendeu? E, em função dessa particularidade dele, ele levou consigo, naquela tarde de sábado, o senhor Leonardo da Silva Bezerra para que precisasse o local, ou o apartamento onde convalescia o senhor José Ribamar Conceição Zequinha do Baixão de Areia. E, considerando que a lei diz que todo aquele que concorre para o crime responde pelas penas a esse crime combinado na medida da sua participação, logo nós temos que o senhor Bill foi determinante para que o crime aconteceu e o juiz também entendeu dessa forma. O juiz da primeira vara criminal da cidade de Açailândia, diante dos argumentos que nós apresentamos. Certo? No que tange ao agente do Estado, toda a participação dele, mesmo porque o crime aconteceu na madrugada e todas as pessoas encapuzadas e, portanto, não se consegue e nem se conseguirá fazer um reconhecimento pessoal de qualquer desses executores, direto ou indireto, mas o que é fato é que nós conduzimos uma investigação plenamente técnica, suficientemente técnica, tudo baseado na técnica de atividade de investigação policial, e conseguimos, a partir dessa técnica, dessas ferramentas, colocar cada agente, delimitar a ação e a participação e a contribuição de todos os envolvidos aqui citados para que o crime efetivamente acontecesse. Logo, no que tange a participação do agente do Estado que você nominou, que nós temos que adiantar que dentro daquilo que nós produzimos, nós conseguimos colocá-lo efetivamente na cena do crime, certo? E o juiz entendeu dessa forma, de forma tal que decretou a prisão temporária dele. Então, resumindo, doutor, só para que a gente possa entender, já que todo levantamento, né, levou a essa situação que o Adalto também estava na cena do crime, ele é um
dos que acompanhavam o executor, o Leonardo, e adentraram o hospital? Bom, não se pode dizer que ele não se consegue precisar se ele entrou do hospital, mesmo porque, como eu disse, não é possível fazer o reconhecimento de qualquer daqueles que entraram no hospital efetivamente. Mas, como eu disse, além daqueles que adentraram no hospital, é certo que outros agentes ficaram de monitoramento, porque foram 2 veículos utilizados, um na parte dos fundos do hospital, e isso tem imagens que nós conseguimos coletar que comprova exatamente esse dado, e um segundo veículo que postaram-se de frente para a entrada do hospital de atalaia e, portanto, de vigilância. Certo? E o certo é que, no decorrer da investigação, com ferramentas técnicas, conseguimos comprovar tecnicamente que, além da relação imediata do agente do Estado com os executores diretos do crime, ele, naquela madrugada e naquele horário, estava, sim, na cena do crime ou nos arredores dela, do ponto de vista imediato. Quantos mandados de prisão preventiva, doutor? Bom, preventiva, por enquanto, nenhum. Nós temos 3 prisões temporárias já decretadas e uma 4ª que foi desnecessário representar, já que o agente já faleceu em virtude do assassinato ocorrido há pouco mais de 30 dias na cidade de Bom Jesus. Doutor, uma pergunta, qual é a ligação do policial nessa questão? Qual é o tipo de envolvimento? Houve alguma coisa financeira, uma ligação? Como é que o policial se encaixou dentro? A polícia conseguiu decifrar como ele teve essa participação? Ainda não. Nós executamos as prisões na tarde de ontem, uma operação que foi por mim planejada e deflagrada, certo? E nós ainda não os interrogamos, certo? Logo, nós não podemos adiantar ou antecipar qualquer coisa no sentido do que teria motivado a participação do agente do Estado nesse crime. E, além do que o senhor citou aí, essas pessoas conseguiu também detectar uma ligação entre elas, já que o agente funerário vem da mesma região. Se tinha algum parente, alguma coisa desse tipo aqui no município? Bom, como eu disse, essa investigação toda ela foi feita do ponto de vista técnico, em procedimentos de caráter sigiloso que tramita, portanto, em segredo de justiça. Infelizmente, eu não posso adiantar para você esses detalhes sob pena de até cometer crime funcional. E a partir de agora, qual é o próximo passo das investigações? O próximo passo da investigação é efetivamente interrogar cada um dos presos, esses que já estão presos imediatamente envolvidos, e se no decorrer dessas investigações, diante daqueles que nós temos também nos autos, entendermos que existem elementos para representarmos pela prisão de outras pessoas, não tenha dúvida que nós também o faremos. Doutor, quem é os mandantes desse crime? Bom, não existe mandante. O que nós temos é que, a princípio, a priori, o Francieldo, que é o cidadão que foi executado na zona rural do município de Bom Jardim, certo? É possível que tenha havido um mandante para essa execução ou alguma coisa de cunho pessoal entre o senhor Nanau, certo? E ele. Mas o certo é que o que nós temos aqui, no caso de Açailândia, nesse caso em apreço, é um crime de vingança, é um crime de ação privada de vingança. Então, a princípio, essa hipótese de crime de encomenda aqui na cidade de Açailândia, nesse fato, ela é pouco crível, digamos assim. Doutor, uma última pergunta. Nessa operação, para chegar até esses acusados, a polícia contou com que estrutura, qual foi a parceria, quem esteve presente? Bom, essa investigação, como vocês percebem, ela se demorou exatamente 1 ano, 2 semanas e alguns dias, certo? E por ser uma investigação de caráter infinitamente técnico, certo? Ela foi infinitamente reservada e concisa e praticamente restrita à pessoa da pessoa que vos fala. No caso, eu conduzi ela pessoalmente, certo? Mas contei em alguns momentos, não tenha dúvida, com o nosso núcleo de inteligência, que é baseado na cidade de São Luís, estado do Maranhão, bem como com o nosso escritório de inteligência de Imperatriz,
que colaboraram fazendo levantamentos de endereços e outros dados que são factíveis, para que nós pudéssemos, enfim, planejar a operação, identificar e qualificar os agressores e, enfim, reunimos os elementos necessários e suficientes para representarmos pela prisão de todos eles. Com relação a só uma última pergunta, a Polícia Militar já teve ciência dessa situação? Como é que está essa situação? Eles vão apresentar...